brancos, né, e que tem um padrão de comportamento misógino, que frequenta chats, né, esses chats que são utilizados para jogos, né, online, e que nesses chats as conversas são pura disseminação de ódio, né, e somente reforçam essas questões de misoginia, de racismo e outros tipos de preconceitos, né. A mestranda em Educação, Cléo Garcia, aponta que os motivos que levam a esses ataques são variados. Ela se intensificou mais essa questão do discurso de ódio com extremismo, né? E os jovens acabam sendo cooptados, eles estão passando por uma situação difícil, às vezes de baixa autoestima, de um problema de bullying na escola, um problema de violência em casa, são vários fatores. A pesquisa segue em andamento e novos dados podem ser incluídos. O governo federal prorrogou o prazo para que as armas de uso permitido ou restrito sejam cadastradas no Sistema Nacional de Armas. Os colecionadores, atiradores e caçadores que compraram armas a partir de maio de 2019 tinham até esta sexta-feira, dia 1º de abril, para legalizá-las. O novo prazo vai até 3 de maio deste ano. O decreto com a nova data foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Para fazer o cadastramento das armas de uso restrito, o proprietário deve fazer o agendamento prévio na Polícia Federal e levar a comprovação do respectivo registro no Sistema Sigma. Caso o dono do armamento seja colecionador, atirador ou caçador, é necessário levar também a guia de tráfego expedida pelo Comando do Exército. Foram definidos, durante reunião da Comissão Estadual da Organização dos Festejos Farroupilhas, o tema e o patrono da festa deste ano. Por votação, o grupo escolheu o centenário da Revolução de 1923 como a temática do evento. Por unanimidade, a cantora e apresentadora Maria Luísa Benites foi escolhida como a patrona. Durante o encontro que aconteceu nesta terça-feira na Sala Sérgio Nap, na Casa de Cultura Mário Quintana, a secretária adjunta da Cultura, Gabriela Mendrad, primeira mulher trans da história a comandar a comissão e pelo segundo ano consecutivo, ressaltou que o tema é a marca do evento, mas que a ideia é trazer outras pautas importantes que têm relação com o momento histórico. O ato de abertura oficial dos Festejos Farroupilhas 2023 será em 19 de agosto, com o acendimento da chama crioula no Parque Estadual General Bento Gonçalves, em Cristal. Este foi o nosso correspondente. Tenham todos uma boa noite. A rádio da nossa gente é a rádio que toca a nossa voz, a rádio que a gente ouve é Imembuí, Imembuí, a rádio da gente aqui. Imembuí, a rádio da gente daqui. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. Sair de casa para ir ao barbeiro não precisa mais. Conheça Barber Zap in the House. Serviços de barbeiro em domicílio facilitando a vida de quem precisa. Atendimento especial a cadeirantes, idosos, acamados e qualquer amigo que precise de um atendimento diferenciado. Barber Zap in the House. Barbeiro com atendimento exclusivo, domiciliar, no conforto, segurança e comodidade. Entre em contato. Agende o seu horário via WhatsApp 999 18 38 10. 999 18 38 10. Imembuí, há 81 anos.
Membuí é evolução. Da travessia do AM ao FM, da conexão da antena ao digital e da geografia local ao global, na pluralidade de vozes, na vibração da mensagem. A pioneira é o meio. Há 81 anos. É a mídia que informa, aproxima, conecta e comunica de forma simples e aberta. Tá na sintonia? Então aumenta o volume que estamos juntos. FM 101.9. Tem promoções, tem ações exclusivas, tem conteúdo que gera resultado positivo. Tá na sintonia? Então aumenta o volume que estamos juntos. FM 101.9. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do nosso Empreender com Sucesso, edição desta quarta-feira, que habitualmente temos a participação Saúde Protege, o médico renomado, consagrado, conhecido, que sempre traz sua contribuição de conhecimento para compartilhar com os nossos ouvintes, Dr. Zoé Dalmora. Estamos com a Tinks, pensou tinta, pintou com Tinks, na Ângelo Bolson, pertinho da Rotatória do Gaúcho, e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 785. Confira as promoções e a qualidade em resistência e acabamento. Estamos aqui substituindo a Lisete Fröhlich, que está em Porto Alegre. Estão encerrando lá, daqui a pouco mais encerram as atividades. Encerram elas que estão, ela e a doutora Lorena Kuhn, que estão acompanhando essa caravana do Sebrae, que está com compromissos para hoje, amanhã e sexta-feira. Sebrae sempre privilegiando a convidados especiais, empresários, empreendedores, gestores aqui da região estarem participando. Do Sebrae Região Centro tem aí uma lotação de 3 ônibus diários, né, que estão participando lá em Porto Alegre. Foi um surpreendente movimento no dia de hoje. Se esperava bastante, um número expressivo de pessoas, mas foi muito além do que se esperava. Não foi falta de organização, foi uma questão de apelo a esse mote da inovação. Já vamos falar sobre isso. A segunda hora do programa está bem recheada, enriquecida com entrevistas que a Elisete já nos mandou e nós já editamos para a segunda hora. Construtora Jobim, Cristo Rei, Centenário Residência School, os melhores investimentos imobiliários. Decora, detalhes com afeto, carinho e toda a energia de bons fluidos para sua casa ser acolhedora e feliz. Decora é na Heitor da Graça Fernandes, número 500, em Camobi, e o WhatsApp da Decora é 3311-7789. Universidade Franciscana, Universidade Católica Franciscana UFN, para um novo tempo no mundo do trabalho. Ângelos Oeste, Complexo Velatório na Elvio Basso, 1519, pioneira em planos de assistência funerária. Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Grande abraço ao diretor-presidente, amigo Eduardo Rosa Biac, nosso parceiro aqui deste programa e também das nossas atividades no Tá Na Hora. A notícia agora que acabamos de encerrar ali às 18h45. Agrocomercial Canabarro, na Borges de Medeiros 365, tem sempre promoções imbatíveis. Colégio Fátima, educação e humanização. Purifique Santa Maria, o melhor da água purificada é mais energia com Purifique. Consulte a equipe de Lia Anual no 3026-4825, em 2 endereços, aqui no centro, na Floriano, 1354-1354, e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 7195. Brita Pinhal, em setembro, 50 anos da Brita Pinhal. Soluções em obras e infraestrutura de pequeno a grande porte. Cislimpa, sistemas de limpeza, um site inteirinho com marcas e produtos garantidos em qualidade. Nossas Raízes, amanhã tem Nossas Raízes com
a Luciana Paola Camilotti, engenheira, especialista em segurança, CF Carlos Flávio Barbosa, o CF, e o Rodrigo Silva Jardim, sociólogo. O CF é veterinário e servidor público, que também trazem a dimensão do debate elevado, do debate qualificado. E aqui conosco, também anunciando aí o melhor em um só lugar, promoções para Páscoa temática. Ontem foi um sucesso o programa aqui, né? O Patronato Shopping e a Estação Camobi Multistore. A sua parada, a Estação Camobi Multistore, se você acha que ela já é grande, diversificada, vai ficar ainda melhor para o tamanho do que é Camobi. E a Cucaria, delícias ao seu alcance, na Serafim Valandro, quase com a Presidente, ali em frente ao estacionamento do supermercado. E Saúde Protege, medicina do trabalho por completo. Policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos, acesse saudeprotege.com.br. Importante, né? Se você digitar só protege.com.br, cai num outro endereço. Interessante isso, né? Então é importante você digitar aí o saudeprotege.com.br. Doutor José Dalmora, boa noite. Boa noite, André. É um prazer estar aqui contigo. E uma missão difícil para ti, substituir a poderosa Lisete aí, não vai ser fácil. Viu uma correria aqui, né? Tentando me preparar aí, né, Eliezer? Eliezer, mas a gente está fazendo essa correria para dar a visibilidade para o trabalho dela lá em Porto Alegre. Sim, mas ela está realmente, o evento Porto Alegre merece a atenção da Lisete e todos que espetáculo, têm alguma viu? afinidade. Qual é a secretaria que o senhor foi ali, quando foi secretário do Oswaldo Nascimento? Oswaldo Nascimento, fui secretário de desenvolvimento do Oswaldo Nascimento. Ah, então, por isso que eu perguntei. Na época está era, nessa área do que estão discutindo era a lá Secretaria agora, de Indústria e Comércio. E o que a gente trabalhou, já que tu tocou nesse assunto, uma ideia que é o que a gente trabalhava. O que está acontecendo lá, doutor, exatamente. É uma coisa fantástica o que está acontecendo. Eu sei que o nosso mote, a nossa motivação na época sempre foi o seguinte: criar novas alternativas de desenvolvimento para Santa Maria. Nós temos uma cidade espetacular, com tudo aquilo que a gente sabe que temos de Santa Maria, mas isso fazem alguns anos, né? E continua cada vez mais presente isso. Santa Maria precisa criar novas fontes de desenvolvimento, André. Eu tenho dito, nada contra o funcionário público, bem pelo contrário, né? É o poder público que mantém Santa Maria. Santa Maria tem na sua Universidade Federal, na sua Prefeitura e no Exército a sustentabilidade da cidade. Nada contra isso. Só que, na minha concepção, o crescimento de emprego e renda no funcionalismo público bateu o teto. Nós não vamos ter mais 1.000 empregos em Santa Maria na área pública, mais 5.000 empregos na área pública, mais uma universidade, mais um poder. Nós vimos aí o quanto o município se envolveu aí na questão da vinda da escola militar, né, que acabou não fracassando. Se viesse, realmente seria, né, uma grande alternativa, né? Isso mudaria bastante, mas nós temos que criar novas fontes de desenvolvimento. E desde aquela época nós abraçamos essa causa. E me lembro que foram causas que nós estabelecemos num trabalho muito forte junto com as entidades empresariais da cidade, com as entidades, que foi, primeiro, o nosso polo de educação precisa diversificar. E ele começou a diversificar naquela época, quando se estabeleceu um marco, né? Bom, nós temos uma Universidade Federal e a nossa juventude, na época não era universidade, era a Faculdade Franciscana, e a nossa juventude está saindo daqui para estudar em São Gabriel, em Cachoeira, outros municípios. Não, nós temos que criar várias novas fontes. Daquela iniciativa surgiu a ULBRA, né? Onde foi doado um terreno do município de 10 hectares, e o reitor da ULBRA me dizia na época: Zé, onde é que está a federal? Está nesse lado, eu vou para o outro lado. Para criar uma nova alternativa. Nasceu a ULBRA. Me lembro que com o senhor prefeito e a mão do senhor prefeito, me dirigi várias vezes à nossa reitora, a doutora Irani, que conduz muito competentemente a Universidade Franciscana, e a gente dizia: todos os benefícios e incentivos que estão sendo dados para a ULBRA estão disponíveis
para a Unifra se transformar numa universidade, que na época era a Faculdade Franciscana, não era a Unifra. E aí a Unifra cresceu. A Unifra cresceu, se transformou em universidade, criou novos cursos, deu esse crescimento que nós conhecemos. A Ulbra cutuca isso através de uma universidade, e aí nasce Fadisma, nasce todas as universidades outras que foram em cima daquilo. O que é? São novas fontes de desenvolvimento que gerou muito emprego e renda, fixou o jovem daqui, traz mais jovem de fora, e toda a economia começa a nascer. Então, nós temos vocação para o ensino, vamos fortalecer o ensino. Outra bandeira que nós vestimos... Mas aí, só para complementar para o ouvinte, muito boa essa sua referência, muito boa mesmo. Diversificação na mesma área. Isso. Lembro muito bem. Dentro Ubra, daquilo que a cidade tem vocação. Era a vocação. E a vocação que Perfeito. A cidade tem, que nós temos que justificar, não é a vocação para ser funcionário público, tem que ser vocação para aquilo que nós vamos desempenhar, que é o caso da educação. Então, nós temos uma vocação para a educação. O pessoal, os próprios professores da universidade, André, a gente vê todo dia, os professores se formam, se aposentam na Universidade Federal, são todos qualificados, com cursos, com os PhD, com pós-graduação, enfim, professores qualificados, que eles não tinham outra opção a não ser sair da cidade a partir da aposentadoria. Tem muito professor se aposentando com 45, com 50, em plena capacidade produtiva. Hoje essa mão de obra é absorvida pelas faculdades particulares da cidade. Então é uma elite pensante, uma mão de obra extremamente qualificada que outras cidades não conseguem nos acompanhar. Então a criação de novas faculdades, novas universidades, no caso da Unifra, foram fundamentais para que isso acontecesse. E eu sei que na época muitos até criticavam, mas por que a Ulbra, mais uma universidade, uma luterana, e ainda tinha o conceito da luterana, particular, nós somos católicos em Santa Maria, não. Eu acompanhei, eu tinha acabado de chegar aí. Então, essa visão de desenvolvimento, André, que nós temos que buscar. Outra fonte que nós atacamos na época, e depois de Secretaria de Indústria e Comércio, eu subi o Conselho de Desenvolvimento da cidade, que através o CODESMA, que tu lembra, né? Sim. Que parece que está adormecido hoje, foi o grande interlocutor de entender que a solução para a saúde de Santa Maria passava e passa e continua passando, e até hoje não está sendo resolvido, nós estamos aqui falando de saúde, por criação de novas alternativas dentro do meio. Tu vai a Passo Fundo, Erechim, Santa Catarina, onde tu for, e eu me lembro muito bem, posso dar esse depoimento, eu comecei a trabalhar no interior de Santa Catarina em 1980. Na época, eu mandava pacientes que não conseguia tratar lá para Santa Maria, porque era uma referência em saúde. O que aconteceu com os anos, André? Quando eu saí de lá em 1993, e até hoje tem um hospital lá, Santa Maria não é uma referência, porque Passo Fundo se modernizou, Ijuí se modernizou, Erechim se modernizou, Chapecó e Santa Catarina se modernizou, e Santa Maria ficou parado. Por quê? Porque não teve investimentos na área da saúde. Eu sempre gritava na época, e é o que tem que acontecer, o médico tem que investir parte do seu recurso em desenvolvimento, em tecnologia, em equipamento, em nova estrutura. As entidades têm que investir em novas estruturas. Então, quando nós vestimos um caminho de que, para nós sermos regional, ser Santa Maria um polo regional de saúde, eu digo com tristeza isso. E eu estou investindo e trabalhando na saúde aqui. Não é mais um polo regional, André. Não é porque tem médicos ruins, não. Médicos excelentes, bom, mas sem investimento na área. Sim. Tu vai a Passo Fundo, tem 2, 3 hospitais particulares, serviço importante, tecnologia sendo comprada, e aí as pessoas saem daqui, saem de Santa Maria hoje para se tratar em Passo Fundo. Por quê? Parou os investimentos. Então, na época, nós brigamos, foi uma ação que começou, e até a política às vezes atrapalha um pouco, né? Na época, quando começou esse trabalho do CODESMA, o que a gente fez na época? Vamos criar um novo hospital regional. Né? E a ideia, quando nasceu a ideia do hospital, os Marter, o secretário de saúde, deputado Marter, o César Schirma era deputado, e me fizeram uma pergunta: o que nós devemos fazer para resolver o problema de saúde de Santa Maria? Que até hoje não foi resolvido, tá? Sim. Porque até hoje eu passo diariamente, eu gero 3 a 4 cirurgias por dia na Protege, André, que não tem onde fazer a cirurgia, porque não tem hospital para fazer, porque os hospitais estão sobrelotados. Não tem serviço
público para fazer. E aí se cria o Hospital Regional como alternativa. O Hospital Regional de Santa Maria, um dia nós podemos falar uma entrevista sobre ele, nasceu no CODESB, foi pego todos os recursos da região do orçamento participativo, que na época, que foi criado pelo governo PT na época. Esse orçamento participativo se conduziu todos esses recursos para iniciar o Hospital Regional. E todos os municípios da região começaram a investir nele. Só que graças à nossa... eu não vou falar porque daqui a pouco vão dizer que estou criticando alguém, não é essa a intenção agora do programa. Aqui demorou 10 anos para o Hospital Regional começar a funcionar. Sim. Em Santa Catarina, em qualquer cidade de Santa Catarina, demoraria 10 meses. Tá? Em qualquer cidade com mais poder de agregar todo mundo, de todo mundo pegar junto, André, de todo mundo ir para a luta, de todo mundo buscar alternativa, de esquecer o P. É o partido da cidade que tem que estar colocado. Aqui se discutiu o terreno, o Ministério Público entrou conta porque ia influir no meio ambiente. Nós tínhamos escolhido um terreno no lado do Distrito Industrial, que era 15 hectares. Não, mas vai comprometer. Em todos os locais do mundo, o Distrito Industrial é no meio da cidade. Aí não pode ter hospital, e não pode. E aí quem fez foi o PMDB, e aí o PT, não sei o quê. E a ponto de eu te dizer o seguinte, quando anunciou o primeiro recurso do orçamento participativo no Palácio do Governo, que eu estava presente, o governador era o Germano Rigotto. Germano Rigotto. O Rigotto anuncia a construção do Hospital Regional em Santa Maria. Pegou a planilha, orçamento participativo. Deu uma risadinha. Não sei se vai sair, porque esse é o conceito que nós tínhamos da época de as coisas não desenvolver. Então, eu faço esse pequeno até desabafo aqui, porque participei do processo, acompanhei, o Hospital Regional era para estar muito maior do que está sendo gasto um monte no Hospital Regional, tinha que estar apresentando muito mais serviço, e hoje, se tu tiver uma cirurgia de tu quebrar o pé agora e precisar do poder público para fazer essa cirurgia de traumato, o Hospital Universitário não tem local e tu vai ficar com o pé quebrado, ou vai pagar para pagar. Isso está errado, André. Isso está errado. Eu atendo trabalhadores, atendo pessoas com pouco poder aquisitivo. Hoje à tarde tive um caso assim, tu não tem para onde ir. Não tem para onde ir. E alguém tem que meter a mão nessa cumbuca. Alguém tem que dizer que esse troço todo está errado, André. Alguém tem que dizer que isso está errado. É inadmissível o que a gente faz no sistema hospitalar em Santa Maria, com a população de Santa Maria que não tem dinheiro para pagar. Ele não encontra atendimento, ou seja, encontra atendimento 20%. Hoje eu estava dando uma explicação para uma amiga minha, funcionária de uma empresa, que a cunhada dela está há 12 meses esperando uma cirurgia de tumor de tireoide. Vai fazer a cirurgia, nem vou falar quando, mas 12 meses esperar, aí tu fica, André, sabendo que tem uma cirurgia, que tu tem um câncer de tireoide, e fica 12 meses esperando. E a gente acha que isso está certo, aí fica contando historinha, gastando dinheiro por aí, entendeu? O que é isso? Nós temos que, efetivamente, Santa Maria começar a ficar nervoso, ficar brabo, e a população começar a cobrar dos seus governantes. Não enche um linguiça, aí de vez em quando conta a história. Abrimos mais 10 leitos para fazer não sei o quê. Onde é que está a cirurgia cardíaca? Onde é que está a cirurgia de traumato? Onde é que está a cirurgia geral? Onde é que está a cirurgia de câncer? Entendeu? Então, essa colocação que eu faço, André, aqui, efusivamente nesse momento, tá? Faz parte do processo, é de que eu vivo diuturnamente o dia inteiro procurando achar um lugar para internar alguém pelo SUS para fazer uma cirurgia. Não tem leito. Porque nós não temos. Não tem leito, nós não temos leito. E aí tem leito, falta gerenciamento dos leitos. Então, olha só, essa semana que demonstra bem... Eu lembro da época que o senhor me dizia, eu era repórter na Guaratã, o senhor me dizia assim, estamos perdendo, e depois dizia, já perdemos para Passo Fundo a referência em saúde. Atendimento de saúde. Lembro muito bem disso. Eu cheguei aqui, Eliezer Victor e ouvintes, em 1997. E foi quando o doutor Nascimento entrou, o doutor José estava lá e ele dizia, nós precisamos, naquela época, 25 anos atrás ali na coisa, né? E agora, essa semana, uma cliente consultou em Santa Catarina. Aí a Unimed aqui de Santa Maria, perdão dizer o plano, não vou retirar
Esqueçam que eu disse o nome do plano aí, né? Vamos dizer, a empresa gestora do plano disse, mas por que consultou lá? É porque foi uma emergência. Bom, aí na emergência pode consultar lá, certo? Aí ela não fez os exames lá, porque ela está de passada lá. Teve uma aula instalada, fez de passada lá. A médica que atendeu lá pediu os exames, doutor. Sim. E entre os exames, aí que vem essa questão que tu não compreende aqui Santa Maria, tu entende? Primeiro que tem que enfrentar já o plano aqui, por que tu consultou lá e não consultou aqui? Certo? Resumindo a história, que eu não quero ser bem analítico, mas se quiser eu trago a pessoa que passou por isso, que me relatou o fato, aí eu trago aqui se for o caso. Resumo da história. Os exames que a médica pediu lá, teve restrições aqui para ser feito aqui em Santa Maria, embora tendo. Num dos locais que disseram para ela ir lá, só poderia fazer em abril, dia 13 de abril. Certo? Isso tu está falando de plano de saúde. Imagina se fosse particular, de serviço público, né? Imagina de serviço público. Morreria. Bom, isso com plano, não, só 13 de abril nós temos, não temos antes. Mas como? Para um pouquinho, mas eu preciso apresentar para a médica, mandar para ela lá por internet. Não, só 13 de abril. Aí ela vai para fazer o outro exame, dessa lista de exames que pediram, ela vai num outro consultório aqui de Santa Maria, que está investindo em tecnologia, que é aquilo que o doutor acabou de dizer, os médicos aqui de Santa Maria não investem em laboratórios, não vou dizer todos os médicos, mas uma boa parcela dos médicos de Santa Maria investe em fazendas, investe em construção civil, em prédios, em edifícios, não investe em laboratórios. Aí o médico que investe aqui em laboratório de Santa Maria, ela foi lá e disse, não, mas e esse outro exame, por que tu não faz também? Ah, mas é só em 13 de abril, lá no lá no outro lá. Não, mas nós fazemos para ti agora de tarde aqui. Nós temos esse exame. Tem? Sim, vamos fazer. Não acredito. Como é que o outro disseram que era só ele que tinha aqui em Santana? Não, nós já temos, nós compramos equipamentos do mais. O que consiste? Consiste em colocar, que aliás torna obsoleto a medição de pressão do médico. Porque a medição de pressão, está aqui o doutor para me dizer, ela é naquele momento. E esse aparelhinho que eles colocam aqui, fica 24 horas para tirar uma média do teu batimento cardíaco, da tua instabilidade, de toda a tua circulação em um prazo de 24 horas, que pode ser ampliado para mais. O doutor sabe dizer melhor. Exatamente. Né? Mas foi o laboratório quem disse para a pessoa, você fica com o celular, foi só aqui, você vai passar a noite, ele vai ficar, é uma bombinha, ele aperta todo o tempo e registra no mini computadorzinho aqui, você devolve no laboratório e ele clica lá no painel. O grave, André, que e aí, nós temos isso e as pessoas não sabem que nós temos isso. O grave é que nós temos o seguinte, isso é um tema para isso é grave, doutor. Para um debate de horas. Isso é grave, eu já estava ouvindo aí o meu amigo e sócio meu, Renor Beltrame, o doutor Renor, que tem um programa numa emissora da cidade, exatamente falando isso com os vereadores, começou a tocar a questão do hospital regional. Eu acho que tem que discutir o hospital regional. Eu tenho dados importantes que a gente pode colocar. Tem que discutir o resto do sistema de saúde da cidade. Me desculpe, prefeito, né? Estou aqui, não estou falando do prefeito e tal. Estou falando de uma realidade que se é posta. O nosso gerenciamento do hospitalar na cidade não contempla a população da cidade. Não tem gerenciamento. Entendeu? Cada um faz uma coisa e não tem coordenação para efetivamente resolver o problema. Então, eu até nem estou falando daquilo que é a tecnologia de ponta. Né? Que bom que o Caridade agora está comprando robô, é isso que tem que fazer o Caridade, sim. Ótimo, que alegria ver isso, fico feliz quando vejo isso. Mas eu nem estou falando disso, André, eu estou falando do feijão com arroz em medicina. O que é? Desculpa a comparação. Fazer uma cirurgia de traumato, um menisco, um ligamento, uma fratura, entendeu? Quantos e quantos trabalhadores nós temos na cidade que não conseguem fazer uma hernia inguinal? Uma hernia inguinal, se tu ficar na fila aqui, tu vai ficar não sei quanto tempo. Eu tenho conseguido fazer cirurgias de hernia inguinal fora daqui,
numa cidade desse tamanho, porque a cidade não faz. Então, é importante que a nossa... Aí eu fico olhando, o secretário se reúne, prefeito se reúne, e vão. De concreto, cimento e areia. Nós temos que meter a mão definitivamente no atendimento à saúde pública hospitalar em Santa Maria, que é um caos. Eu fico indignado porque só hoje eu respondi para 4 pacientes, né? Ver quase o paciente chorando. O que eu faço, doutor? O que faço? Né? O que eu faço para me operar? Entendeu? Então, aí, e muitas vezes quando ele consegue, André, fazer uma cirurgia que ele acaba pagando, ele compromete o orçamento dele de um ano inteiro. Sim. Entendeu? Para fazer uma pequena cirurgia. Então, eu acho que esse eu deixo aqui um desafio para ti, André, aqui, de uma hora dessa, provocar uma mesa redonda. Ontem eu entrevistei uma advogada, ela é da comissão da OAB, ela não está falando em nome pessoal dela, ela é da comissão da OAB para esses assuntos de deficiência. E estava falando sobre a questão do autismo. Aí ela diz assim, o prazo mais curto que tem em Santa Maria para consulta psicológica, doutor, são 2 anos. Doutor, você sabe o que é isso? 2 anos. O prazo mais curto para consulta psicológica do autismo, o espectro do autismo. Ontem aqui nesse programa, eu estava procurando aqui, eu estou na minha pasta aqui, eu tenho o nome da advogada ontem aqui. Em todas as especialidades isso é assim, André, não é só 2 anos, nós ficamos duro aqui ontem com ela. 2 anos. Em todas as especialidades é assim. Quer dizer, câncer, tu não pode esperar para operar. Câncer, tu não pode esperar. Cirurgia traumatológica, tu não pode esperar, porque o cara fica aleijado, prejudica a situação dele, fica com dor. Está no Facebook, a entrevista anterior. Hérnia inguinal, tu está trabalhando com hérnia é uma patologia que tu opera, resolve, volta a trabalhar e vai trabalhar. Agora, tu pode ficar trabalhando com dor, entendeu? Isso e aí tu fica olhando, né? Eu entraria numa questão específica, né? Quanto você gasta na saúde de Santa Maria? Quanto você gasta? Quanto você gasta na assistência hospitalar de Santa Maria com dinheiro público? Será que esse dinheiro está sendo efetivamente resolutivo? Não. Graças a Deus que nós temos hospital universitário, né? Se eu não tivesse hospital universitário, o caos seria um total. Né? Imagina o caos que seria, então, né? Então esse que é o meu desabafo de insatisfação, André, de saber que a cidade tem problemas crônicos que a gente fica pagando sol com a peneira e ninguém fala, porque o político tal pode não gostar, outro pode não sei o quê, o PT, o partido X não sei o quê, entendeu? Não é isso. Nós precisamos resolver o problema da população. E a gente que vive... Eu trabalho com gente necessitada. Tem médico que fica atrás do consultório, de gravata, só atende particular e tal. Eles não vê essa realidade. Tem políticos que também não veem essa realidade. Eu trabalho com o cidadão, com o cara que está no chão de fábrica, que anda de chinelo de dedo, entendeu? E essas pessoas estão desassistidas no atendimento hospitalar e que nós temos que resolver isso rapidamente. O prefeito que me desculpe, mas essa é uma realidade. Aliás, isso já disse para o prefeito, na primeira gestão do prefeito, eu já dei esse diagnóstico para ele. É um problema crônico na cidade que não é resolvido, porque para resolver precisa gerenciamento, profissionais capacitados e gente da área que tem vontade de resolver. Não tenha dúvida, é por aí mesmo, é um tema que realmente precisa ser aberto, debatido e não o é na cidade, até por uma questão muito forte, muito preponderante, não só de interesses, como como é que eu vou dizer assim, do que eu tenho observado, a heterogeneidade dos espaços marcados que não se falam, né? Este não se fala com este, aquele não se fala com aquele, e o outro não se fala com o outro. E aí a coisa vai ficando assim, né? Um profissional que amplia o seu leque de atuação em aquisição de equipamentos de alta tecnologia. Digamos que ele lida com oftalmologia, certo? E aí ele alugava uma sala no edifício do Caridade, ali na Policlínica. Para as máquinas e equipamentos que ele tinha, a sala não servia mais. Digamos que nós vamos ampliar o estúdio da rádio com equipamentos aqui, não serve mais, não tem que derrubar, ou derruba essa parede, lá não tem como derrubar a parede, ele vai para um outro lugar, né?
Aí ele vai para o outro lugar, para o Hospital São Francisco, da Universidade Franciscana. Lá é bem recebido e lá ele instala os seus equipamentos. O que nós temos aí? Nós temos 2 fatores. Né? Lá é para consultórios o edifício, não para a instalação desses equipamentos. E você tem aí um fator positivo de um profissional que está investindo em tecnologia. Exatamente. Ele tem que ser aplaudido e ajudado. E tem que ser aí que eu queria ver. É isso e que não eu queria dificultado. Porque nós temos duas maneiras de... O cara está investindo é dinheiro dele que ele está comprando esses equipamentos de tecnologia. E aí o Hospital das Irmãs, como se diz, abre as portas. Não, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem cá. Nós construímos para ti uma sala que tu precisar para coisa aqui. Que é o que o senhor está dizendo. Hospitais, você constrói espaços para que os profissionais invistam em tecnologia. Exatamente. O profissional agrega o serviço. O profissional traz a tecnologia. O que desestimula o crescimento, isso não só na indústria, na empresa. Ontem pela manhã eu estava ouvindo aí, fui daqui a Pelotas atender uma empresa lá, estava ouvindo o presidente, dono da Rede Farmácia São João, falando agora. O Pedro, ele falava do volume de investimento que ele fez em infraestrutura no Rio Grande do Sul, na realidade ele pode fazer e tinha que fazer, para abrir um CD em Gravataí, e o volume de investimento que ele vai fazer em Santa Catarina, no Paraná. Tá? E aí a mesma coisa, tu transporta para cá. Não existe desenvolvimento empresarial ou desenvolvimento de negócios sem um estímulo. Por quê? O nosso poder público ele já sufoca a gente, numa maneira geral. Então, para desenvolver uma cidade, tem que haver uma sinergia de muitas ações. Se eu quero abrir um negócio, fazer um negócio novo, tenho que ser apoiado pelo poder público. Entendeu? Eu tenho que ser facilitado e não criar todo tipo de empecilho. Se eu quero investir em tecnologia, eu tenho um médico que quer investir, eu tenho que facilitar para que ele abra aquele seu negócio. Eu tenho que criar condições para esse negócio. E tem uma outra coisa que eu cito muito daqui, tá? Eu adoro Santa Maria, moro aqui, vou viver o resto da vida, tenho minha renda aqui, tá? E já vivi em outros estados, que Santa Maria tem uma característica. Aqui tem uma coisa que nós temos que tirar do nosso meio, que é aquele conceito de que ao redor do pinheiro não cresce nada. Né? Sim. Muitas vezes aqui tu cria a vontade alternativa de eu vou comprar um equipamento, eu vou investir nesse equipamento. Então o médico investe, em vez do colega dizer, que bom, doutor, que bom o senhor investiu, vou lhe mandar paciente, precisa de mim, estou aqui, vamos lá, estamos juntos. Não, tu tem um investindo e 20 criticando ou torcendo para o negócio do cara dar errado. Tá? E tu vai dentro do próprio estado do Rio Grande do Sul. Tu vai a Caxias, tu abre um negócio, uma fábrica de parafuso, o teu vizinho italiano põe no lado uma fábrica de porca, né? Para completar. Está outro cara torcendo para dar certo, porque se eu monto um empreendimento vai dar certo, eu também vou dar certo. Se eu ser mais paciente para consultar em Santa Maria, o hotel vai ganhar, os táxis vão ganhar, os ônibus vão ganhar, o cara vem para cá, vai comprar na loja. Quer dizer, além de resolver o problema de saúde, é uma questão de desenvolvimento. E nós temos o mau hábito de não apoiar o empreendedorismo. Então, quando você fala em empreendedorismo, a primeira coisa que nós temos que fazer é o dever de casa, André. Nós temos que criar condições favoráveis para o empreendedorismo, estimular o empreendedorismo, não desestimular. Né? Tu já tem um órgão governamental geral no Brasil, onde tu tem que responder para 10 ministérios, qualquer negócio que tu vai fazer. Se tu não tem o apoio na tua comunidade, naquilo que tu vai fazer, tu desanima. Entendeu? Quantos e quantos negócios, eu senti isso quando era secretário da Indústria e Comércio, quantos negócios eu identifiquei, quantas empresas eu visitei, eu saí para a rua, fui buscar polo calçadista, fui buscar frigorífico, saí de todos os lugares para tentar trazer empreendedores para cá e abatia sempre nessa porta, André, de que a gente cria dificuldade para o empreendedorismo local. Isso vale para a saúde e vale para todos os segmentos. Como é que muda isso? Não é uma crítica A, B, a determinado candidato, político, sei lá. É uma crítica ao genérico daquilo que nós temos. E para a saúde isso, então, está mais claro. Né? O próprio Estado mostrou
que por nós não termos essa vocação de empreendedorismo também na saúde, não vai para frente. Que saúde hoje, sem desenvolvimento empresarial, André, não existe. Não existe. O Caridade comprou um robô, quanto custa um robô? Tem que pôr dinheiro, tem que pagar, o robô não veio de graça. Então, para isso, precisa interpretar a empresa, o hospital tem que ser visto como uma empresa. Que tem o compromisso de dar o serviço público gratuito, é o sistema de saúde, é o Estado, o município. Mas também tem que ter gestão eficiente para não gastar mal esse dinheiro público. Então, toda essa discussão, André, que é uma discussão que deve ser feita, acho que é bom que ela aconteça fora da campanha eleitoral, né, para não polarizar, mas a gente que lida na área da saúde fica indignado com a baixa resolutividade que a gente tem na questão da saúde pública. Sabe que eu estava procurando aqui, como é positivo, eu cuido de não dar os nomes quando é negativo, né? Porque senão o cara vai querer se defender, deixa eu explicar melhor isso, senão fica ruim para mim e tudo mais e tal. No caso positivo da empresa que fazia o serviço e não tinha dito que fez o serviço, é do ICOR. A pessoa não sabia fazer o serviço, que eles faziam o serviço, é o doutor Arnoldo Azevedo dos Santos, que é o do ICOR. Excelente profissional. Eu sou fã dele aqui nos comentários do Vicente Paulo Bisoni. E a atendente, ela disse, não, mas nós fizemos esse exame aqui também. Então, foi a surpresa que, ou seja, alguém que a gente sabe que eles investem nisso aqui em Santa Maria. A cidade tem várias empresas excelentes, como o ICOR, o pessoal do IOT, de Traumato. Então, eles têm... Nós temos excelentes profissionais, até eu posso te dizer que o nível de médico da cidade, eu sou médico do trabalho, estou aí numa categoria inferior da especialidade, né? Faço clínica e medicina do trabalho, mas os profissionais que nós temos em todas as áreas, né? Em cirurgia geral, em cardiologia, em traumato, hoje a cidade ela tem profissionais. O que ela falta é essa infraestrutura para ela trabalhar. Quer dizer, o cara hoje, todo mundo faz uma cirurgia urológica de robô. Tem vários amigos que foram em Porto Alegre fazer a cirurgia. Se eu tiver robô aqui, e profissionais capacitados para isso tem, essa cirurgia vai ser feita aqui. Claro. Então, tem profissionais, falta investimento em tecnologia e investimento em infraestrutura. Infraestrutura, por que chegou até mim esse assunto? Porque ele me contou que na hora de registrar lá o exame, o catatá lá do código, doutor, foi registrado errado. O CID. Da autorização, no caso do plano, da autorização, para sei se é o CID ou o código da autorização do plano. Alguma coisa que ele queria me dizer. Tu acredita, André, que eu fiquei de sexta-feira até terça-feira ontem sem ter acesso aos exames que eu já tinha feito, porque foi lançado por equívoco e aí tu não consegue abrir no computador. E teve que pagar um novo exame para ser reparado o erro que era deles. E aí tu te queixa para quem, doutor? Não dá para ir lá no PROCON, né? O PROCON não aceita essas queixas aí em medicina o erro é inadmissível. Aí ele pegou meu mostrou aqui, André, paguei 2 vezes o mesmo exame, para que agora no segundo, porque ela disse que o computador não aceitava a correção e por isso que não abria no programa do computador. Não, vou ter que contar. Mas eu me lembrei, agora estava falando, André, eu acho que esse tema acabou ficando interessante, André. E desculpe o telespectador, porque o ouvinte, não é telespectador, o ouvinte, né? Eu me entusiasmo com aquilo que eu faço, né? E tenho... tudo que faço com vibração. Eu visto a camisa efetivamente do que eu faço. E a injustiça é uma coisa que me tira do sério, me faz eu ficar nervoso. Eu não consigo ver um pai de família sofrendo, uma criança sofrendo e tal. Isso me machuca muito. E alguém me disse um dia, eu fazendo essa justificativa, que eu acho que está errado, o atendimento tem uma autoridade da área, disse, mas doutor, o senhor está equivocado, nós estamos fazendo muita coisa. Digo, doutora, quanto a senhora deixa de fazer? Em medicina é erro zero, é fila zero. Se eu tenho 500 cirurgias para fazer de hérnia e a senhora fez 400, a senhora está sendo incompetente, porque deixou 100 sofrendo. Tem que fazer as 500.
Então eu não aceito esse argumento, mas nós estamos fazendo, mas nós já temos tantos leitos, mas não quer. Sim, e o pai de alguém que tu matou deixou de atender por não ter condições. O que tu diz para ele? Então, em medicina, André, a gente tem que buscar, e não vai ser 100%, tu não vai conseguir chegar, mas tu tem que te conformar com isso, lutar com isso, buscar alternativa para isso. E eu me atrevo a dizer hoje, André, que o que se gasta na saúde do Brasil, né, o que se gasta na saúde, com a saúde no Brasil, dá para fazer muito mais, e eu acho que não falta dinheiro na saúde. Tá? O que falta, e para ter um serviço melhor até, aí tem uma questão de remuneração, que o SUS remunera muito mal, mas existem esses recursos, que falta isso. Vamos ver o Covid, no período do Covid. Você sabe quanto por mês o governo federal mandava só para as UTI na cidade, na região? Quantas UTI estavam conveniadas, que eram pagos por leitos, né? Por não leito, tenho essa informação. É mensal, cada leito mensal custava 50 mil reais por SUS. Né? Não quero até dar um número, porque pode dar, mas eu sei quanto é que é isso. Tu multiplica quantos leitos de UTI nós tínhamos, quantos UTI o Caridade tinha, quantos o Regional tinha, quantos Faxinal tinha, quantos casas de saúde tinha. Todos os hospitais da região tinham um valor significativo do UTI que a União pagava. Então tinha dinheiro para pagamento, ninguém ficou sem atendimento. E o Estado e o município acabou nem gastando, porque quem gastou foi o governo federal, que mandava o dinheiro. Né? Os UTI eram contratualizados pelo Estado com verba federal. Né? Então, eu acho que dinheiro existe. O que existe, na minha concepção, na saúde pública, é esse mau gerenciamento. E por quê? Porque não se tem essa consciência do que é primordial, o que é. Se nós resolvermos aquilo que te falei, 90% dos problemas da saúde pública brasileira está nisso, está na emergência, no infartado, na arritmia, no cardíaco. Quanto tempo tu acha que tu vai demorar para conseguir um marca-passo para alguém que está aí precisando de um marca-passo pelo SUS? Para fazer um cateterismo cardíaco, quanto tempo tu acha que vai negociar? Né? Quanto tempo vai demorar para fazer isso? Né? Então, cardíaco, a cirurgia geral, tudo isso que a gente colocou, 90% dos nossos casos, nós resolvemos com um investimento baixo. Por exemplo, uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia barata. Né? Fácil de fazer. A cirurgia ortopédica, a não ser com prótese e tal, não é uma cirurgia cara. Então, nós temos uma gama de serviços que nós podemos melhorar a qualidade de vida da população brasileira, que a gente tem esse compromisso. E agora nós vamos ter esse ano um ano difícil, não vai ser um ano fácil, as pessoas sem dinheiro. Não? Hoje à tarde tive um caso desse, uma fratura, um problema, precisava de um atendimento ortopédico, não tem para onde ir, não tem como fazer, e custa 10 mil reais. Vai tirar os 10 mil reais da onde? O cara que ganha 1.500. Tem a família para sustentar, a conta da água, a luz, o telefone e aluguel. Hã? Como é que faz isso? Hã? Eu gosto disso. Entendeu? Aí gosto tem, de... Eliezer, eu gosto. Eliezer, como tu gosta disso? Não, eu gosto desses fatos de realidade que vêm à tona. Ele isso aí podia que ser operado na hora. Né? O cara tinha lugar para operar, uma hora depois ele pode estar na sala de cirurgia, se ele tiver dinheiro. Se tiver dinheiro. E aí? Aí quem que tem o compromisso de atender quem não tem dinheiro, André? O direito, o SUS, é um dos melhores programas do mundo. É a responsabilidade do poder público, atendimento gratuito universal. Tá? De quem que é esse compromisso? Do Estado. Fica aqui as suas interrogações. Deixa eu só, damos essa sabe que essa questão é mais polêmico, podemos conversar mais vezes se tu quiser. Essa questão uma mesa redonda aqui. Mas ela pode ser profissionais da área. Ela pode ser conversada bem exatamente por causa disso, que há hoje um grande choque de compreensão conceitual sobre isso. Gratuito, universal para todo o público. Então configura que ele deve ser humanizado. E a primeira coisa que se tem hoje no sistema é que ele não é mais humanizado. Que ele é engessado sobre rigor de critérios, regulamentos e etc. tal, que ficam distantes do alcance exatamente da urgência e da emergência que as pessoas estão precisando. Eu vou te citar um aqui, porque não adianta só falar e não ter dados concretos. Uma das atividades que eu faço, é gestão hospitalar.
já administrei hospital público. Vou dar um exemplo de um hospital que eu administrei juntamente com o Hospital São Roque de Faxinal, numa cidade do Vale dos Sinos. Essa cidade tinha 50 mil habitantes, tá? Tem 50 mil habitantes. Ninguém na cidade ficava sem atendimento. Nós tínhamos um hospital com 100 leitos lá, que é do município, que nós tínhamos um contrato de gestão do hospital, terminou o contrato, nós entregamos a gestão. Um hospital de 100 leitos, inauguramos uma UTI com 10 leitos, com apoio do Estado, da União, do município, né? Gerenciando verbas colocadas. Tínhamos plantão 24 horas de ortopedia e traumato, com cirurgia, tinha um traumato de plantão, tá? 24 horas, tu chegasse com uma fratura às 3 horas da manhã de sábado, tu ia ter cirurgia. Tínhamos anestesista de plantão, tá? 2 clínicos geral de plantão, 2 pediatras de plantão, cirurgia geral de emergência e maternidade. Maternidade com obstetra de plantão, com pediatra de plantão, com anestesista de plantão, se precisava fazer uma cesárea, tá? E a emergência que atendia tudo isso. Então, o município cuidava da rede básica, o hospital da internação. E a cidade toda tinha atendimento gratuito tu chegava no hospital, tu tem um plano de saúde, tu apresenta a carteira do plano de saúde, porque tu é obrigado a ser atendido pelo plano. Não tem plano, o convênio do SUS paga. Aí tu ia dizer, sim, mas quanto é que custava isso? É um case até para mostrar. Tem gente que vai ficar muito vermelha o dia que eu mostrar quanto é que gastava para fazer isso tudo e quanto é que nós gastamos para fazer saúde hospitalar em Santa Maria. Tá? Dá para fazer muito com o dinheiro e os recursos que tem. Dá para fazer melhor, dá para fazer mais, dá para ser resolutivo. Entendeu? Então, esses desafios que nós temos. Mas nós somos uma cidade de 300 mil habitantes. Tem muito, 6 vezes mais, multiplica por isso. 6 o orçamento. Agora, para mim, é inconcebível, né? Bom, a maternidade até nós temos gratuito, tem alguns serviços que nós temos. Mas é inconcebível hoje tu infartar aqui, alguém infartar, eu infartar aqui de brabo, que eu estou porque não consigo resolver o problema, e será que se eu tiver que ter um atendimento público, eu vou ter? Né, André? Sim. Saio aqui de carro e bato o carro aqui, vou me levar. Eu não ia falar de emergência aqui. Onde é que vão me levar? Será que vão ter condições de me salvar? Se eu tiver hemorragia, vai ter sangue, vai ter tudo, vai ter cirurgião para destacar a hemorragia, vai ter cirurgião de plantão, vai ter anestesia de plantão, vai ter um médico com estrutura para me receber. Lá que eu acabei de falar, num hospital pequeno, de pequeno porte, com 100 leitos, onde eu tinha tudo isso 24 horas atendendo. Você acha que eu não penso todos os dias nisso? Quando saio de casa, volto para casa, que eu que ando de moto? Sim, tu anda de moto. Imagina, eu sei o que me ronda. Aí não vai acontecer, vamos bater aqui. Não, se tu bater a cabeça, se tiver um traumatismo craniano. Imagina. O que tu imagina? Não, eu digo sempre isso aí. Onde é que vão te atender com não poder tem público, sem dinheiro? Onde é que vão te atender? Não tem, a gente vê isso. Sim, nós vamos para a UPA, nós vamos para o pronto atendimento, sim. Ele vai dar. Aí para a Universidade Federal. Dá o primeiro atendimento de emergência. E joga para a Federal. Sinais vitais, e joga para a Federal. Se tiver lugar. Aí chega lá, tu olha na Federal, pronto-socorro lotado, apinhado. Um traumatismo abdominal com fratura de baço, em meia hora, aí se tu não operar o sujeito, o cara assim, morre. Olha, entendeu? Não é mais que meia hora. O que acontece com o motociclista acidentado? Olha, eles olham assim, para um pouquinho. Todo o bloco já está lotado com as agências. Só vão interromper a cirurgia de quintal, o próximo lá, se o cara realmente estiver ali com no fio da morte. Se ele tiver com perna, fratura exposta, espera, porque tu vai ficar aí na fila da coisa ali. Não, a eletiva, André, o que nós falamos até agora aqui, o atendimento eletivo, que a gente chama eletivo aquilo que não é urgência, que tu pode esperar para amanhã. Só que eletivo, uma hérnia é eletivo, só que ela dá dor, né, André? Uma fratura pode ser eletiva, só que pode te deixar com o pé torto, se tu não operar na hora adequada, né? Então, o eletivo, ele sempre fica esperando. E aí a gente cutuca na emergência, é muito simples, né? A emergência, eu preciso de tudo isso que tem essa retaguarda para dar segurança para a população. Agora, mas, André, nós não vamos entrar no outro tema. Eu ia falar, André, sobre emergência médica, também que falando circundou nessa questão toda aqui, né? E
Só que isso que nós falamos aqui, na realidade, é falar da emergência. Sim. Para mim falar aqui que eu ia falar de, eu tenho, o que eu faço, né, numa emergência médica, né? Eu tenho que ter manutenção de sinais vitais, respiração, circulação, alteração neurológica. O que eu faço? Primeiro socorro à hemorragia, André. Eu faço o primeiro socorro numa hemorragia, faço um primeiro socorro, tá? Eu estanco a hemorragia, eu tenho que saber estancar essa hemorragia no local do acidente, só que eu tenho que ter imediato atendimento numa retaguarda hospitalar, próximo de onde eu estava sendo atendido. Eu tenho que ter um SAMU para levar, uma ambulância para levar, e eu tenho que ter um médico lá na ponta. Senão eu vou contar a historinha, vou dizer que teve uma parada cardiorrespiratória. Só que não dizem por que teve parada cardiorrespiratória. Tu nunca viu falar que teve... Tu já viu alguém admitir que fez uma parada cardiorrespiratória e morreu porque não teve atendimento médico, porque o médico não estava, porque não tinha um plantão adequado? Tu já viu alguém falar isso? Não, nunca. Não falam, né? Eu comento no programa não que falam, fizemos. Né? Isso é uma consequência, eu sempre digo. Sim, mas quem é responsável pelo sistema público de atendimento tem que dar essa segurança para a população. Porque na hora do acidente, André, na hora da emergência, não adianta tu ter dinheiro no banco. Tua identidade não existe. Quando tu chega no hospital com a fratura de baço, né, ou com um traumatismo craniano, não interessa quem é o André, se é o Pedro. Tu é um número. E esse número vai ser tratado tanto o cara milionário, que tem um monte de dinheiro, tanto o cara mais humilde. Entendeu? Então, esse cidadão que também tem poder aquisitivo, mas eu tenho meu plano, eu tenho dinheiro para pagar. Não adianta tu ter dinheiro no bolso se tu não tem estrutura de atendimento para te atender. Se a retaguarda hospitalar, se os profissionais não estão adequados para te tratar adequadamente. Exatamente, eu acho que esse é um bom debate também. A gente sempre tem acompanhado que a Prefeitura tem anunciado que, por vezes, tem suspendido os serviços externos para trabalhar internamente, assim como também na Secretaria de Educação, trabalhar internamente treinamentos de atendimento. Eu fico pensando, já disse aqui no Tá Na Hora várias vezes, que também tem que debater com a comunidade esses regulamentos, esses procedimentos, os procedimentos, ou seja, a comunidade também tem que conhecer esses procedimentos de horários, de primeiras intervenções, etc., para que ela também possa interagir. Para isso que se surgiu, para isso que foi criado, nada surge, né? Foi criado com esse propósito, as ESF, Estratégias de Saúde da Família, estratégias próximas da comunidade, ali com a comunidade, dialogando com a comunidade. Não é só vir de lá para cá, vir buscar atendimento, não, é ir daqui para lá, conversar, estarem cadastrados no sistema. Esse é o objetivo. Por que a gente viu na vacina? Só poderão se vacinar na ESF e tal quem está cadastrado. Porque o conceito é de que estes fazem parte de um sistema, de um microsistema, que é para ser dialogado, conversado. Como é que vocês têm acesso? Como é que vocês se cuidam? Como é que acessa o site do Ministério da Saúde para buscar medicamentos de uso contínuo? Como é que você tramita essa receita? Como é que você evita o esgoto na frente da casa? É para isso que se criou o conceito de estratégia de saúde e família. Não para colocar profissionais para abrir a porta com plaquinha de horário de atendimento ao público. Está vendo a distorção que ganha? Vira uma micro-unidade básica de saúde. As pessoas ficam perguntando qual é a diferença da UBS e da ESF. A saúde pública tem vários níveis, né, de referência, né? Tu tem a estratégia de família, onde tu atende o cidadão na sua casa, no seu bairro, no seu local, com as pequenas intercorrências à saúde, que são casos leves de parasitose, infecção urinária, enfim, que tu atende lá. A rede intermediária, que é quando tu precisa de um especialista, de um exame, que é significativo e que tem alto custo aqui, ó. As pessoas chegam lá, vai lá, tem acesso à consulta, precisa de um traumato, não tem, e precisa de uma tomografia, só Deus sabe, entendeu? Aí, para aí. Aí esse paciente fica sofrendo, andando para cá e para lá. E aí tu chega, quando tu precisa daí, se resolver esse problema, que tu não consegue resolver. Aí tu, eu tenho que fazer uma cirurgia, e eu não encontro a cirurgia para fazer. Então, é uma coisa complexa, tem muita coisa para fazer, só que a complexidade... Eu não me assusto, eu acho que nós podemos e devemos fazer mais
com os recursos que tem, com a estrutura que tem, e lutar para que a gente possa fazer mais. E não se conformar em dar explicação com aquilo que a gente tem, ou dizer que não tem, não tem. Tem que ter, entendeu? Então, eu acho que essa é a briga e o desafio que tem que ter, André. A cidade precisa criar essas alternativas. Precisa, primeiro, não deixar a sua população sofrer por falta de atendimento médico. E depois, fazer desse negócio de saúde um novo modelo de desenvolvimento. Quer dizer, ampliar a exemplo do que as outras cidades fizeram, que a gente dá o exemplo aí. A Lisete Fröhlich lhe mandou um abraço aqui também. Já estão se preparando para sair lá de Porto Alegre, lá do South Summit, que está um fervor. Vai começar as atividades da noite lá no South Summit. Doutor José, muito obrigado por ter vindo aqui. Desculpe mas o senhor contribuiu para os ouvintes aí, né? Contribuiu significativamente aqui para a gente abrir esse debate, manter esse debate. É um debate necessário. A gente tem visto aí vários aspectos. Eu mesmo fui instado pelo ouvinte que ele trouxe aqui, esse caso aqui. Começou por uma questão, foi derivando para outra, fui vendo junto com ele, trouxe aqui, apresentei, e isso realmente é muito interessante para todos os dias da nossa comunicação, enquanto veículo que está presente na vida da comunidade, e mais ainda com aqueles que detêm a experiência que o senhor detém, né? Como eu citei aqui, desde lá, que já o conheço antes, quando já se preocupava com essa questão não de concorrer com Passo Fundo, mas de também fazer aqui o que Passo Fundo soube fazer com muita competência e coletividade, e notadamente na área da traumatologia, né? Traumatologia. Eu tenho um amigo meu, o Miguel, que foi, olha aí, chuvarado, olha aí. Chuvarada no vidro, olha ali. Beleza, bem-vinda, chuva. O meu amigo Miguel Cassol, de Faxinal do Soturno, servidor do Banco do Brasil, acabou indo fazer lá um tratamento que no joelho... delicadíssimo, implantou um metal no joelho ali. Isso a gente vê todo dia, cirurgia robótica, especialidades outra, tudo em função dessa falta de estrutura, desse agregamento, né? E a própria classe médica, a classe política, quando ela pensa na saúde, na comunidade, ela tem que pensar desinteressadamente. Se não tiver esse desprendimento, André, de que a saúde é vital do cidadão, é vital no ser humano, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E a gente que vive aquilo que fiz anteriormente, eu atendo pessoas necessitadas e me machuca muito. Diariamente a gente está dando explicação que não consegue, que busca, que vai buscar, que vai ver a fila, que vai não sei o quê. Eu não posso ficar 10 meses esperando para fazer uma cirurgia de câncer. É inadmissível. A cirurgia cardíaca é inadmissível. Não dá, não pode, cara. Não pode isso. Nós temos que nos indignar com essa situação para as coisas melhorar. Preservar o que a gente tem, manter o que tem, só que, volto a dizer, a obrigação de quem está na área da saúde é erro zero, é resolutividade total, atender a todos e saber que se eu resolvo um problema agora, daqui 5 minutos eu tenho outro. Entendeu? Então é isso muito que bem. a gente tenta. Muito obrigado, então, médico Dr. José Dalmora, especialista aqui na medicina do trabalho, com a Saúde Protege. Vamos fazer o seguinte, a gente faz o intervalo e depois entra com os boletins que a Lisete Fröhlich já nos encaminhou aí durante a tarde, né, junto com a Lorena Kuhn, desde amanhã com o Magazine Luiza lá, com a Luísa Trajano, né, e depois no decorrer do período com as mais pessoas que foram se somando a essa jornada, e você acompanha no próximo horário, tá bem? A Imembuí tem o humano da criatividade e o carisma que a audiência responde, enquanto a tecnologia cria a